Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mateus Explore. Quero agradecer a vocês que têm acompanhado o nosso canal, têm acompanhado os nossos passeios. E vocês que ainda não são inscritos, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixe seu like se vocês gostarem do vídeo, né? Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo nosso que a gente for postar aqui no canal. Hoje vamos explorar um pouco aqui da história de Mariana, né? Um dos patrimônios muito importantes aqui para a cidade, né? Com mais de 300 anos, a Igreja Nossa Senhora de Assunção, mais conhecida aí pela população de Mariana como Igreja da Sé. Lembrando que o intuito do nosso canal, né, é explorarmos um pouco mais da história, né, a cultura aqui da nossa região e os lugares maravilhosos que existem aqui também. E como dito, não poderíamos deixar de mostrar para vocês essa obra tricentenária que existe aqui na nossa cidade de Mariana. A Igreja Nossa Senhora de Assunção. A Igreja Nossa Senhora de Assunção foi fundada em 1703 e iniciou sua grande construção em 1713. E durante 6 anos estava passando por um processo de restauração e foi reaberta no dia 15 de dezembro de 2022. Em 1745, a igreja passa a ser a primeira catedral de Minas Gerais e a 7ª do Brasil. Também a mais antiga do país. Toda construída por madeira e taipa, seu estilo remete à arquitetura chã, uma variante do mineirismo português, estilo que foi mais comum na primeira fase construtiva da arquitetura sacras em Minas Gerais. A taipa é um tipo de argila muito usado em construções naquela época. Desse modo, vemos que todo o estilo da igreja são traços barroco mineiro. E não podemos esquecer de um item muito importante e valioso para a história da igreja, que é o órgão, que foi doado no século XVIII por Dom José I e há apenas um similar instalado na Sé de Faro, em Portugal. Construído na Alemanha no século XVIII, chegou em Mariana em 1752. Com 7 metros de altura e 5 metros de largura, já foi restaurado uma vez na Alemanha no dia 8 de dezembro de 1984. Pessoal, hoje eu estou aqui com o Padre Geraldo Buziani, que vai falar um pouquinho mais da igreja para a gente aqui. Padre Geraldo, qual foram os pontos principais aqui da reforma da igreja? A igreja, a nossa catedral, ela ficou vários anos fechadas, desde 2016, para esse processo de restauração, né? Então, algumas coisas principais. Primeiro foi feito o reforço das estruturas, né? Então uma reforma estrutural. Depois foi feita uma reforma na parte elétrica, que é importante. E por último, esta reforma na parte artística, né? Da policromia, das pinturas, né, dos altares, né? Então são etapas diversas que no conjunto puderam oferecer e devolver a catedral no seu esplendor, né, na sua beleza para a comunidade, né? Então diversas intervenções foram feitas, né? Muitas obras, né? Parte estrutural, hidráulica, elétrica, artística, também do telhado, né? Então um grande trabalho. Padre Geraldo, e qual que é a importância da conservação aqui da catedral? Esse trabalho ele é importante, né? Porque a catedral ela é uma igreja que está aqui no coração da cidade de Mariana, né? A Praça da Sé é uma referência para todos que aqui moram, do ponto de vista geográfico, mas do ponto de vista da espiritualidade, da fé, né? Todo mundo que passa aqui, vem à igreja, visita o Santíssimo, faz a sua oração, sua renovação espiritual, né? Então, quer dizer, essa catedral é o polo, o centro, tanto da cidade, quanto também o centro da vida espiritual dos fiéis aqui marianenses, né? Então, ela é muito importante do ponto de vista da fé. Construída, início de construção 1713, então mais de 300 anos. Então, nesse serviço de evangelização, de anúncio do evangelho, e sua importância se reveste por isso, né? É uma das primeiras catedrais erigidas no interior, né, do Brasil colônia, e é a que mais conserva no seu estado original, do modo como foi construída, né? Outras catedrais sofreram muitas alterações, modificações, algumas foram até desmanchadas, como por exemplo São Paulo, né?
Então a nossa conserva o modo como ela foi construída. Original, sim. Então para nós isso é importante, é um grande valor, é uma joia, né? O Padre Geraldo, então, por que o centro aqui da igreja é chamado de nave? A gente Sim. tem essas dúvidas, a gente que não sou, eu mesmo não sou católico, né? Mas Uhum. assim, eu aprendi na escola algumas coisas, a gente acaba esquecendo. Uhum. Mas o centro aqui, eles costumam chamar de nave. Qual que é esse nome? Veja só, a igreja ela é construída, ela tem uma arquitetura ligada muito à teologia, à sua espiritualidade, aquilo que ela celebra. Então, olha só, no início você tem esse tapa-vento, ele tem uma função de proteger com que o vento não apagasse as velas do altar. Mas ao mesmo tempo ele faz essa separação entre o mundo externo e o mundo sagrado, né? O profano e o sagrado. Sim. Então você entra, a nave é o lugar onde os fiéis se reúnem, né? Então, numa igreja barroca como a nossa, nós temos altares laterais, né? Cada altar tem um santo de uma devoção própria, né? Então, nesses altares eram celebradas missas, esses altares eram divididos em grades, né? E inicialmente aqui era lugar da assembleia do povo, né? Exato, onde se reuniam para participar da missa ou, né, aproximando-se do altar do santo de sua devoção, né? E em seguida à frente o cabido, onde ficavam os cônegos, onde ficam os cônegos, e mais acima o presbitério, o altar. Então o centro dessa igreja é o altar, o lugar do sacrifício, da ceia eucarística do sacrifício, a razão de ser, né? E esse altar é o altar chamado altar-mor? Exatamente, porque o altar-mor é o altar principal, né? Ali ao lado está a cátedra do bispo, né? Por isso que aqui chamam a catedral, porque é a igreja do bispo na qual ele celebra os sacramentos, governa a sua diocese, orienta os fiéis para toda a arquidiocese, né? Então a cátedra, aquela cadeira que está ali ao lado, ela simboliza essa unidade da nossa igreja, né? Particular de Mariana, que envolve toda essa região, né? Viçosa, Conselheiro Lafayette, Barbacena, Ponte Nova, toda essa área. Né? Olha, Geraldo, e esse problema que teve com o órgão aí, esse problema ele pode ser reversível, ele pode ter alguma solução para estar arrumando isso, para ele realmente estar em condições aí de estar a funcionamento? Como é que vai funcionar isso, a reforma desse órgão? Então, na hora que foi remontar o órgão Harp Schnitger, um importante instrumento, né, musical do século XVIII, percebeu que houve uma infestação de cupim em uma peça do órgão chamada someio. Então esse problema sim é possível solucioná-lo, né? Estamos organizando para que essa peça enviada para a Espanha, restaurada, retorne para a gente continuar o processo de montagem. Isso envolve necessário tempo, envolve captação de recursos, né? União de esforços para que o mais breve possível a gente consiga tê-lo de volta, né? Sim, a gente espera para a gente estar, né? Vendo ele em funcionamento aí. Padre, e quem foi o bispo Dom Luciano, né, que ele está lá na cripta? Quem foi ele? Qual foi a importância dele para a igreja, para as pessoas de Mariana? Então, Dom Luciano foi o nosso arcebispo e hoje ele está com esse processo de reconhecimento da sua santidade, né, junto ao Vaticano. Então ele hoje tem o título de servo de Deus, Dom Luciano. Então muitos fiéis vêm aqui nessa catedral, pedem para visitar o túmulo dele, né, que se encontra na cripta abaixo da sacristia. Ali a cripta é o lugar onde são sepultados os bispos de Mariana, os bispos que passam por aqui, né? Então ele está lá sepultado e ele exerceu esse trabalho grande, né? Após, quando chega na nossa arquidiocese, faz um trabalho de constituição, de fortalecimento das pastorais, de divisão da arquidiocese em regiões pastorais, para dinamizar, não é, a ação pastoral, evangelizadora, a ação caritativa, né? Então a gente tem um carinho muito grande pela memória dele, pelo exemplo de santidade dele, por tudo aquilo de bom que ele nos deixou, né? Por exemplo, aqui, a Figueira em Mariana era um sonho de Dom Luciano, ter uma casa para acolher as crianças, né? As pessoas jovens, adolescentes, portadores de necessidades especiais, que tivessem mais atenção, carinho. Então, ele dizia muito, quer ver um pedacinho do céu,
é fazer uma visita lá na Figueira, né? Então a sua herança é muito grande para a gente, né? A sua memória é viva e essa catedral faz memória da presença dele, né? Junto da gente. Okay. Padre, e em média quantos que gastou, né, na reforma da igreja? Uhum. Ficou muito bom, né? Tem muitas pessoas aí encantadas com a reforma, com a nova povo, né? Com as novas culturas aí. Foi mais ou menos quantos que gastaram aí nessa reforma da igreja, essa nova reforma? Sim, aqui foi aplicado, né, recursos que vieram do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né, através de convênios com o Pacto das Cidades Históricas, aplicado aqui em torno mais ou menos de 10 milhões e meio de reais, né, em todo o processo aí de restauro, né. Então é importante salientar isso, né, que é um grande trabalho de restauração que demanda agora também da nossa comunidade, de toda a população, esse cuidado com a manutenção e a conservação, né? Porque é importante conservar, você não pode entrar aqui nessa igreja, colocar qualquer coisa em cima dos altares, uma sombrinha molhada, porque é preciso cuidar, porque senão isso vai se deteriorando com facilidade, né? Então, nesse cuidado aí com o templo, por exemplo, agora a gente está concluindo a reforma dos bancos, né? Então os bancos, eles foram restaurados, renovados, os que estavam com cupins, né, foram substituídos, né? Porque para que você não pode trazer uma coisa que está envelhecida com cupim para um espaço que está restaurado, né? Então a comunidade toda está unida, ajudando, nos apoiando na reforma dos bancos, né? Então, para dizer isso, olha, preciso a gente continuar conservando, cuidando, cada um fazendo aquilo que está ao seu alcance fazer, né? Padre, e o que o senhor tem para falar para as pessoas aí que ainda não conhecem a igreja, ou ainda não conhecem a história, né? Convidar eles aí para conhecer, né? Nova reforma, né? O que o senhor tem para dizer? Sim, então a nossa catedral está sempre aberta, todos os dias da semana, exceto na segunda-feira. Segunda-feira é a limpeza. Nos demais dias, ela está aberta para a visitação turística. Temos as celebrações eucarísticas todos os dias, 7 da manhã e à tarde às 18h30, exceto na segunda-feira, né? Então, aos finais de semana temos missa no sábado à noite, 19 horas, domingo às 7, às 10 e às 19h30, né? Então todos são convidados a virem celebrar, rezar conosco, visitar, conhecer este templo, né? Ainda mais nesse tempo especial que aproxima a Semana Santa, né? É a semana maior da nossa fé, né? Então teremos, né, no dia 2 de abril, a procissão de Ramos, 17 horas, saindo do Rosário para a Praça da Sé. Na terça-feira santa, procissão do Encontro na Praça Minas Gerais, Senhor dos Passos com a sua Mãe Santíssima, né? E outros momentos importantes, na sexta-feira da Paixão, na Praça Minas Gerais, o Sermão do Descendimento, procissão do Enterro. E no domingo de Páscoa, 17 horas, na Praça dos Ferroviários, a missa festiva de Páscoa, de Ressurreição, com a procissão luminosa para a Praça da Sé, né? Encerrando a noite as festividades, né, da Semana Santa, né? Então todos estão convidados para participarem, celebrarem e nos visitarem. Então tá aí, pessoal, o convite está aí. Muito bom vocês virem aqui conhecer a igreja aqui. Espero que vocês venham aqui e gostem aqui, tá? Quero agradecer o padre. Tá certo, viu? Pela atenção que tá vindo aqui. E é isso aí, pessoal. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar o meu agradecimento ao Padre Geraldo Buziani, paróquio e reitor da sede, né, a Catedral em Mariana, que demonstrou total atenção, né, ao nosso canal, mesmo com a agenda cheia, né, reservou um dia aí para estar contando um pouquinho melhor da história da igreja. Quero agradecer a Sandra também, que nos atendeu muito bem. Quero agradecer o Rodrigo, que foi o primeiro a nos receber na recepção da igreja, né. E então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever. E eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, forte abraço, pessoal!